Ninguém na minha família entendia de números. Meu pai era advogado, não investidor. Mas em 1934, no auge da depressão, ele me disse algo que levei 20 anos para compreender totalmente. Ele me disse: o homem que gasta tudo o que ganha é escravo do seu próximo salário, não importa quanto ganhe. Ele tinha razão. E a evidência mais brutal dessa verdade não apareceu em nenhum livro de finanças. Apareceu no interior em 2014, quando um zelador chamado Ronald Read morreu aos 92 anos e deixou 8 milhões de dólares em ações. 8 milhões. Um zelador, 43 anos, limpando o chão e cortando grama. Nunca ganhou mais de 11 dólares por hora. Suas roupas eram remendadas. Seu carro era velho. Seus vizinhos o consideravam um homem humilde de posses modestas. Quando o testamento se tornou público, o hospital local recebeu 6 milhões de dólares. A biblioteca pública recebeu 1.200.000. Seus próprios enteados não sabiam que existia esse dinheiro. Ninguém sabia porque Ronald Read nunca se comportou como alguém rico. E essa é a contradição que destrói a lógica com a qual a maioria organiza sua vida financeira. Por que um engenheiro que ganha 120 mil dólares anuais termina com menos patrimônio que um zelador que ganhou 11 dólares por hora? A resposta não está na renda. Está na diferença entre o que entra e o que sai, multiplicada pelo tempo. Essa diferença, pequena ou grande, alocada consistentemente em ativos produtivos durante décadas, faz o que nenhum aumento salarial pode fazer sozinho. Faz com que o dinheiro trabalhe enquanto você dorme, enquanto adoece, enquanto envelhece, enquanto o mundo muda ao seu redor. Deixe-me dar os números exatos porque a intuição engana e os números não. Um trabalhador que ganha o equivalente a 2 mil dólares mensais e investe 10%, 200 dólares todo mês durante 40 anos, a uma taxa de 7% ao ano, termina com 527.142 dólares. Suas contribuições reais foram 96 mil dólares. O mercado, os juros compostos, o tempo, geraram 431 mil dólares adicionais, 4 vezes e meia o que ele tirou do bolso. Agora compare esse resultado com o profissional que ganha 10 mil dólares mensais, investe zero e gasta tudo em estilo de vida. Ao final de 40 anos, o profissional tem dívidas. O trabalhador tem $500.000. O salário não determinou o resultado. A diferença entre receita e gasto e o destino dessa diferença determinou tudo. Na Berkshire, aprendemos isso de uma maneira que nunca esqueci. Em 1972, Warren e eu compramos a See's Candies por 25 milhões de dólares. Era uma fábrica de chocolates na Califórnia. A maioria dos analistas achava que era um preço absurdo para um negócio tão simples. Mas a See's tinha algo que os analistas não sabiam quantificar. Podia aumentar os preços todo ano sem perder clientes. Isso é poder de precificação. E o poder de precificação, sustentado por décadas, é o equivalente empresarial do que Ronald Read fazia com suas economias. Consistência, tempo, reinvestimento. Até hoje, a See's Candies nos pagou mais de 2 bilhões de dólares em dividendos. 25 milhões se transformaram em 2 bilhões em 52 anos. O princípio é idêntico ao de Read. A diferença está na escala, não no mecanismo. A maioria das pessoas que ouve a história de Ronald Read reage de duas maneiras. A primeira reação é de uma admiração distante, como se fosse um caso excepcional, uma anomalia estatística que não tem aplicação prática em suas próprias circunstâncias. A segunda reação, mais honesta, mas igualmente paralisante, é a desculpa do salário. Dizem: eu não posso fazer o que Read fez porque ganho muito pouco. Essa desculpa é matematicamente incorreta. E posso provar isso com números que não deixam espaço para o consolo. O erro fundamental está em confundir velocidade com direção. Um salário baixo limita a velocidade
com que você acumula, não limita a direção. Um trabalhador que ganha $2.000 mensais e investe 10% durante 30 anos a 7%, termina com $224.326. Suas contribuições foram $72.000. O mercado gerou $152.326 adicionais, mais do que o dobro do que ele aportou. Agora considere seu vizinho que ganha $4.000 mensais, o dobro, mas investe zero, porque sempre encontra algo em que gastar o dinheiro extra. Ao final de 30 anos, o vizinho tem zero em investimentos. O trabalhador tem 224 mil. A pergunta relevante não é quanto você ganha. A pergunta relevante é qual porcentagem do que você ganha está comprando ativos que geram dinheiro enquanto você dorme. Durante a Grande Depressão, aprendi algo observando os homens que sobreviveram com dignidade versus os que colapsaram completamente. Os que sobreviveram não eram necessariamente os que mais ganhavam antes da crise. Eram os que tinham desenvolvido o hábito de gastar menos do que ganhavam, não importa quanto ganhassem. Esse hábito, que parece trivial em tempos de abundância, torna-se a diferença entre opções e desespero quando o mundo muda, e o mundo sempre muda. Vivi o suficiente para vê-lo mudar 4 vezes de maneira catastrófica. 1929, 1973, 2001, 2008. Em cada caso, os que tinham o hábito de gastar menos que seus rendimentos tinham opções. Os outros tinham pânico. Aqui é onde a fórmula de Ronald Read se torna incômoda para a maioria, porque exige confrontar algo que ninguém quer olhar diretamente. Não exige sacrifício heróico, não exige disciplina sobre-humana. Exige algo mais difícil que isso. Exige renunciar à aparência de prosperidade para construir prosperidade real. Read usou roupas remendadas, dirigiu um carro velho, comeu de forma simples, não porque fosse pobre, mas porque entendia que cada dólar gasto em aparência era $1 que deixava de trabalhar para ele. A roupa remendada de Read não era pobreza. Era a manifestação visível de uma decisão financeira calculada que durante 40 anos produziu $8 milhões. Compare isso com o que acontece em qualquer cidade hoje. Um profissional de 35 anos recebe um aumento salarial. O que ele faz? Compra um carro melhor, muda para um apartamento maior, sai para comer com mais frequência, compra roupas mais caras. Esse fenômeno tem nome na economia comportamental. Chama-se inflação de estilo de vida e é o mecanismo mais eficiente que existe para garantir que os aumentos salariais nunca se transformem em patrimônio. O salário sobe, o gasto sobe exatamente no mesmo ritmo e a diferença entre receita e gasto permanece em zero, ou, pior, torna-se negativa porque o novo estilo de vida vem acompanhado de dívidas. Em 2025, o cidadão médio com renda superior a $100 mil anuais tem menos de $50 mil em economias líquidas. O cidadão médio com renda entre $40 mil e $60 mil tem menos de 10 mil. Ambos os números são, em termos técnicos, catastróficos para qualquer pessoa acima dos 40 anos. Porque aos 40 anos, com 20 ou 25 anos, até uma aposentadoria padrão, cada dólar não investido hoje tem um custo de oportunidade que a maioria nunca calcula. Deixe-me fazer esse cálculo agora. $1 investido aos 40 anos, a uma taxa de 7%, vale $3,86 aos 65. $1 gasto em algo desnecessário aos 40 não custa $1. Custa $3,86 de patrimônio futuro. Se você gasta $5 mil em uma viagem que não precisa aos 40, o custo real dessa viagem não é $5 mil. É $19.300 de patrimônio que não existirão aos 65. Esse número muda a conversa.
Deixa de ser uma discussão sobre se você merece ou não essa viagem. Torna-se uma decisão matemática sobre o que você valoriza mais, o prazer presente ou a independência futura. Warren me perguntou uma vez por que a maioria das pessoas entende intelectualmente os juros compostos, mas não age de acordo. Eu disse a ele que o problema não é cognitivo, é temporal. Nós, seres humanos, somos biologicamente ruins em tomar decisões cujos benefícios chegam em 20 ou 30 anos. Nossos cérebros evoluíram para responder a ameaças e recompensas imediatas. O tigre que aparece hoje exige resposta hoje. A aposentadoria que chega em 28 anos não ativa os mesmos mecanismos neurológicos, e o mercado financeiro, cheio de publicidade que promete gratificação instantânea, explora essa fraqueza biológica de maneira sistemática e extraordinariamente eficiente. Mas existe um mecanismo que neutraliza essa fraqueza. É o mecanismo que Ronald Read usou, embora provavelmente nunca o tenha chamado pelo nome técnico. Chama-se automatização. Pagar primeiro ao futuro, antes que o dinheiro toque a conta corrente, antes que o cérebro o contabilize como disponível para gastar. Read separava sua porcentagem de economia com a mesma automaticidade com que pagava o aluguel. Não era uma decisão mensal que exigia força de vontade. Era uma estrutura desenhada para eliminar a força de vontade da equação completamente. E essa distinção é crítica. Os sistemas superam a disciplina no longo prazo. Sempre, sem exceção. Em 1984, um estudo da Universidade de Chicago examinou os resultados de 2 grupos de poupadores durante 20 anos. O primeiro grupo tomava decisões ativas de poupança todo mês. O segundo tinha automatizado transferências fixas no primeiro dia do mês. Ao final do período, o grupo automatizado tinha acumulado em média 47% mais patrimônio que o grupo de decisões ativas, com rendas comparáveis. A diferença não era inteligência financeira, era estrutura. A automatização eliminou os meses em que havia uma razão conveniente para pular a contribuição. O carro precisava de reparo. As férias eram uma oportunidade única. As crianças precisavam de material escolar. As desculpas são infinitas. Os sistemas automatizados são indiferentes às desculpas. Agora vou lhe mostrar algo que muda completamente a perspectiva sobre o salário baixo como obstáculo para a acumulação de riqueza. Não é um argumento filosófico. É matemática comparada. Tomemos 3 pessoas. A primeira ganha $2.000 mensais e investe 200, 10%, começando aos 25 anos. A segunda ganha $5.000 mensais e investe 250, 5%, começando aos 35 anos. A terceira ganha $8.000 mensais e investe 0, porque sempre encontra algo mais urgente. Aos 65 anos, com rendimento de 7% ao ano, a primeira pessoa tem $885.673. A segunda tem $261.560. A terceira tem 0. O salário da primeira era 4 vezes menor que o da terceira. Seu patrimônio final é infinitamente maior. O tempo e a consistência derrotaram a renda por 3 décadas consecutivas. Isso é o que Ronald Read entendeu. Não com fórmulas matemáticas nem com educação financeira formal. Entendeu com senso comum aplicado consistentemente durante 4 décadas. O senso comum é subestimado nas finanças pessoais porque não vende cursos, não gera comissões, não exige consultores. É brutalmente simples e brutalmente efetivo. Gaste menos do que ganha. Invista a diferença em ativos produtivos. Não toque nesse dinheiro. Espere décadas. Isso é tudo. Isso produziu $8 milhões nas mãos de um homem que limpava chão por $11 a hora. Mas simples não significa fácil. E aqui está a armadilha em que quase todo mundo cai. A simplicidade da fórmula a faz parecer óbvia. E o óbvio
raramente gera urgência. Se eu lhe disser que para não morrer de câncer de pulmão você deve parar de fumar, a solução é óbvia. Mas milhões de pessoas fumam hoje. O conhecimento do correto e a execução do correto são duas coisas completamente distintas. E nas finanças pessoais, a lacuna entre conhecimento e execução é medida em patrimônio destruído. A lacuna é medida em famílias que dependem do governo na velhice quando não precisariam. É medida em dignidade perdida nos anos em que você não tem mais energia para reconstruir o que destruiu durante décadas de consumo irresponsável. Em 2014, quando a história de Ronald Read foi publicada nos jornais, houve uma reação que me pareceu mais reveladora que a própria história. Milhares de pessoas leram sobre um zelador que deixou 8 milhões de dólares e sua primeira reação não foi inspiração, foi incredulidade. Disseram que ele devia ter herdado algo, que alguém o ajudou, que havia uma explicação oculta, porque a alternativa de que um homem comum, aplicando princípios simples durante décadas, pudesse acumular mais que a maioria dos profissionais graduados, contradizia muitas coisas nas quais as pessoas organizaram sua identidade financeira. Se Read podia fazer, então a desculpa do salário baixo desmorona completamente. E as desculpas são mais confortáveis que a responsabilidade. Cometi poucos erros financeiros na vida, mas os que cometi me ensinaram mais que os acertos. Em 1952, antes de conhecer Warren, investi em uma empresa têxtil de Massachusetts que parecia barata por seus ativos. Era barata porque merecia ser barata. O negócio destruía capital todo ano. Os ativos que pareciam uma pechincha eram, na realidade, maquinário obsoleto em uma indústria que estava se mudando para o sul, onde a mão de obra custava menos. Perdi 3 anos de retornos possíveis esperando que algo que não funcionava começasse a funcionar. A lição não foi sobre têxteis, foi sobre a diferença entre preço baixo e valor real. Ronald Read nunca comprou negócios em declínio porque pareciam baratos. Comprou empresas como Johnson & Johnson, Procter & Gamble, empresas que vendiam produtos que as pessoas comprariam em qualquer condição econômica, e as manteve enquanto funcionavam. Essa simplicidade brutal produziu mais riqueza que todas as estratégias sofisticadas dos fundos de hedge, que cobravam 2% de gestão mais 20% de performance. Falemos agora do segundo pilar do que chamo de fórmula do zelador, porque entender o mecanismo não é suficiente. É preciso entender por que a maioria falha em aplicá-lo, mesmo quando o entende perfeitamente. O segundo pilar é a automatização da poupança, e sua importância transcende a disciplina pessoal para se tornar uma questão de arquitetura de comportamento. Quando o seu banco transfere automaticamente $200 para a sua conta de investimento no dia 1º de cada mês, antes de você ver esse dinheiro na conta corrente, seu cérebro não o registra como perda disponível. Nunca pertenceu ao orçamento mental do disponível para gastar. Mas, se esse mesmo dinheiro aparece na sua conta e depois você decide transferi-lo, você está tomando uma decisão ativa de se privar de algo que já sentia como seu. Essa diferença psicológica determina se o sistema funciona ou entra em colapso. Os estudos de economia comportamental realizados após a aprovação da Lei de Previdência Americana em 2006 documentaram algo extraordinário. Quando as empresas mudaram o sistema de previdência de opt-in, onde o funcionário devia se inscrever ativamente, para opt-out, onde o funcionário era inscrito automaticamente e devia se desinscrever ativamente se não quisesse participar, a taxa de participação saltou de 59% para 94%. O mesmo plano, as mesmas condições, a mesma matemática. Simplesmente mudaram qual era a opção padrão, 94 versus 59.
35 pontos percentuais de diferença determinados pela arquitetura do sistema, não pela educação financeira dos funcionários. Ronald Read não precisou de um estudo de economia comportamental para entender isso. Implementou instintivamente durante 40 anos. Agora vem o terceiro pilar, e é onde a história de Read se torna mais instrutiva que qualquer livro de finanças que já li. Após automatizar a poupança, Read investiu em ativos produtivos, não em cadernetas de poupança, não em certificados de depósito, não em dinheiro vivo sob nenhuma forma, em ações de empresas que produziam bens e serviços que as pessoas compravam ano após ano, independentemente do ciclo econômico. E aqui está o erro que a maioria comete ao tentar imitar a fórmula de Read. Pensam que investir significa prever, significa estar atento às notícias, significa movimentar o dinheiro quando o mercado sobe ou desce. Read não fazia nada disso. Comprava e mantinha, reinvestia os dividendos, ignorava o ruído do mercado. Em outubro de 1987, o mercado americano caiu 22% em um único dia. Segunda-feira, 19 de outubro. O pânico foi absoluto. Televisão, rádio, jornais, todos anunciando o fim do sistema financeiro. A maioria dos investidores individuais vendeu. Consolidou suas quedas temporárias em perdas permanentes e se afastou do mercado por anos. Read comprou mais, não porque tivesse informação privilegiada, mas porque entendia algo matematicamente simples que o pânico tornava impossível para a maioria ver. Se o mercado vale 100 e cai para 78, e os negócios subjacentes não mudaram fundamentalmente, você acabou de obter um desconto de 22% em ativos produtivos. Isso não é uma catástrofe, é uma oportunidade. 3 anos depois, quem comprou em outubro de 1987 tinha dobrado o capital. Quem vendeu levou 6 anos para recuperar o que tinha antes da queda. Vou lhe fazer uma pergunta que provavelmente ninguém lhe fez dessa maneira. Se em 2008, quando o mercado caiu 57% desde o seu topo, você tivesse dinheiro disponível e a certeza matemática de que o mercado, como tinha feito em cada crise anterior da história, iria se recuperar em 5 a 7 anos, você teria comprado ou teria esperado? A resposta óbvia do conforto do presente é comprar. Mas 91% dos investidores individuais americanos venderam ou pararam de comprar entre setembro de 2008 e março de 2009, exatamente no período de máximas oportunidades. O problema não era a falta de informação. O problema era que a dor do momento presente superava qualquer raciocínio sobre o futuro. E essa dor, essa incapacidade de distinguir entre volatilidade temporária e perda permanente, é um mecanismo que destrói mais patrimônio do que qualquer investimento ruim específico. Ronald Read não teve esse problema porque sua estratégia eliminava a necessidade de tomar decisões em momentos de pânico. Comprava empresas que entendia, mantinha-as, reinvestia os dividendos. Não tentava acertar o tempo do mercado, porque sabia, instintivamente, o que os estudos acadêmicos confirmaram depois. Ninguém consegue acertar o tempo do mercado de maneira consistente e lucrativa durante décadas. Ninguém. Os dados da Standard & Poor's documentam que entre 2003 e 2022, o investidor médio obteve um retorno de 3,60% ao ano, enquanto o mercado total retornou 9,65% no mesmo período. A diferença de 6 pontos percentuais anuais explica-se quase inteiramente por entrar e sair do mercado nos momentos errados, comprando na euforia e vendendo no pânico. Read obteve a taxa do mercado porque não tentou superá-la. Essa humildade intelectual, reconhecer que você não pode prever o mercado melhor que o próprio mercado, custou-lhe nada e rendeu-lhe uma fortuna.
Aqui preciso pausar para falar de algo que se tornou o maior obstáculo para aplicar esta fórmula nas gerações atuais. Não é a falta de renda, não é a falta de informação. É a indústria completa construída ao redor de convencê-lo de que a simplicidade é insuficiente, que você precisa de estratégias mais sofisticadas, que precisa de um consultor financeiro que cobre 1,5% ao ano sobre seu patrimônio para gerir seu dinheiro melhor que um fundo de índice passivo. Deixe-me dar os números desse conselho. Se você tem $300 mil investidos e um consultor cobra 1,5% ao ano, você paga $4.500 anuais em taxas. Em 20 anos, assumindo que sua carteira cresça a 7%, a diferença entre pagar 1,5% e pagar 0,05%, a taxa típica de um fundo de índice amplo é de $342 mil. Mais do que seu investimento inicial completo evaporado em taxas. E isso assume que o consultor iguala o rendimento do mercado, algo que os dados mostram que não ocorre. 92% dos fundos de gestão ativa perdem para seu índice de referência em um período de 15 anos. 92%. Então você paga mais para obter menos. E a indústria que lhe cobra por esse resultado pior tem orçamentos de marketing de bilhões de dólares para convencê-lo do contrário. Red não pagou taxas de gestão ativa, comprou ações diretamente, manteve-as, recebeu dividendos, reinvestiu. O custo dessa estratégia era mínimo e o resultado foi $8 milhões. Não precisou de sofisticação, precisou de consistência, tempo e a capacidade de ignorar o ruído que a indústria financeira produz constantemente para que você movimente seu dinheiro, porque cada vez que você o movimenta, alguém ganha uma comissão. Agora chego ao quarto pilar da fórmula, o que mais incomoda a maioria porque toca em algo que vai além das finanças. O quarto pilar é a imunidade ao consumo por comparação social. Na psicologia evolutiva, existe um mecanismo chamado posicionamento relativo. Nós, seres humanos, não avaliamos nossa situação em termos absolutos. Avaliamos em relação às pessoas do nosso ambiente imediato. Você não se pergunta se está bem. Se pergunta se está melhor ou pior que seu vizinho, seu colega, seu cunhado. E esse mecanismo, útil na savana africana, para estabelecer hierarquias de sobrevivência, torna-se veneno financeiro em uma sociedade de consumo onde o status é sinalizado através de objetos visíveis e onde o crédito permite que qualquer um simule uma prosperidade que não tem. Em 1995, um economista do Tesouro Americano calculou que para cada $1 adicional que um vizinho próximo ganhava, o consumo da família média aumentava em 2 centavos acima do seu nível normal. Parece pouco, mas projetado por décadas e sobre comunidades inteiras, esse efeito de consumo por comparação explica por que os bairros onde as rendas médias sobem não produzem necessariamente maior acumulação de riqueza. Produzem maior consumo visível. Carros mais novos, reformas de cozinhas, férias mais caras. A renda adicional não se transforma em patrimônio, transforma-se em sinal de status para competir com vizinhos que estão fazendo exatamente o mesmo. Todos financiando mutuamente uma competição de aparências que não enriquece ninguém e empobrece todos por igual. Ronald Read vivia em Brattleboro, Vermont, uma comunidade pequena onde todo mundo se conhece, onde a pressão social de aparentar é tão real quanto em qualquer cidade grande. E Read escolheu deliberadamente não jogar esse jogo, não porque fosse um eremita ou um excêntrico sem vida social, mas porque tinha feito um cálculo diferente do que a maioria dos seus vizinhos fazia. Seus vizinhos calculavam quanto podiam gastar, sem passar vergonha. Read calculava quanto podia não gastar para que o tempo fizesse seu trabalho. Esses 2 cálculos
aplicados durante 4 décadas, produzem resultados diametralmente opostos. E a diferença entre os dois não é inteligência nem educação. É o modelo mental com que você define a pergunta financeira central da sua vida. Deixe-me fazer um cálculo que a maioria nunca faz, porque o resultado é muito incômodo. O cidadão médio gasta aproximadamente $250 mensais no que os economistas classificam como consumo de sinalização social. Roupa de marca quando a genérica funciona igual. Carro mais novo que o necessário. Restaurantes quando cozinhar em casa é perfeitamente viável. Assinaturas que raramente são usadas. Eletrônicos trocados antes de falharem. $250 mensais. Investidos a 7% ao ano durante 30 anos, esses $250 mensais produzem $294.804, quase $300 mil de patrimônio evaporados em sinalização social durante 3 décadas. E isso é a média. Para alguém nas faixas superiores de renda, o número é 3 ou 4 vezes maior. Warren e eu discutimos esse tema durante décadas. Warren vive na mesma casa em Omaha, que comprou em 1958 por $31.500. Não porque não possa pagar algo maior, mas porque essa casa cumpre sua função e cada dólar adicional gasto em uma moradia mais impressionante seria $1 a menos trabalhando na Berkshire. Esse raciocínio, aplicado consistentemente em todas as decisões de consumo durante 60 anos, explica uma parte não trivial de por que Warren é o Warren. Não é só que ele investiu bem, é que o capital disponível para investir era o máximo porque o capital consumido era o mínimo. O gênio do investimento funciona muito melhor quando você tem capital para investir. Mas há uma armadilha filosófica na qual não quero cair, porque seria intelectualmente desonesto. Não estou argumentando que o consumo é ruim em termos absolutos. Estou argumentando que o consumo inconsciente, o consumo por comparação social, o consumo como sinalização de status é o mecanismo mais eficiente para neutralizar o efeito do tempo e dos juros compostos. Há gastos que enriquecem a vida de maneira genuína e não têm substitutos. Há experiências que valem o que custam e mais. A pergunta não é se você deve gastar. A pergunta é se cada gasto significativo passa pelo filtro de se você está fazendo isso porque genuinamente valoriza ou porque alguém ao seu redor tem e você sente a pressão de se igualar. Reed passava esse filtro automaticamente porque sua referência não era o consumo de seus vizinhos. Era a independência futura. Quando via um carro novo na concessionária, não calculava se podia pagá-lo. Calculava a quantos anos de dividendos compostos esse gasto equivalia. Essa reconfiguração do modelo mental, substituir o cálculo de posso pagar hoje pelo cálculo de quanto me custa em patrimônio futuro, é a mudança cognitiva mais poderosa que existe nas finanças pessoais. E é completamente gratuita. Não exige renda alta, não exige diploma universitário. Exige apenas mudar a pergunta que você se faz antes de gastar. Agora chegamos ao 5º pilar, o mais contraintuitivo. O que separa Reed de quase todos os seus contemporâneos, a imunidade às promessas de enriquecimento rápido. Nas 4 décadas em que Reed construiu seu patrimônio, dos anos 70 até 2014, a economia americana produziu múltiplos episódios de euforia especulativa que prometiam torná-lo rico em meses em vez de décadas. Os anos 80, com os junk bonds de Michael Milken. Os anos 90, com as empresas .com. Os anos 2000, com os imóveis sem entrada e sem renda comprovada. Os 2010, com as criptomoedas em suas múltiplas ondas. Cada episódio prometia o mesmo, o acesso a um caminho mais curto para a riqueza do que o caminho entediante de Reed. E cada episódio terminou da mesma maneira, destruindo o patrimônio de milhões de pessoas que abandonaram a consistência pela emoção.
Os números de cada episódio especulativo são devastadores. No ano 2000, o índice Nasdaq, dominado por empresas de tecnologia, caiu 78% desde o seu topo. 78%. Um investidor que colocou $100 mil no ponto máximo de março de 2000 tinha $22 mil em outubro de 2002. E para recuperar esses $100 mil a partir dos 22 mil, ele precisava de um ganho de 354%, não de 78%. Esse erro matemático que mencionei antes, confundir a porcentagem perdida com a porcentagem necessária para se recuperar, destruiu milhões de investidores que tinham abandonado a estratégia de Reed pela emoção da Nasdaq. Reed não tinha .com em sua carteira, tinha Johnson & Johnson, tinha Procter & Gamble, tinha Wells Fargo, empresas que vendiam sabonete, remédios, serviços bancários básicos, entediante, previsível. Absolutamente nada emocionante nas conversas de coquetel dos anos 90, quando todos falavam de seus ganhos de 200% em empresas de internet que não tinham faturamento. Mas enquanto as empresas .com colapsavam, a Johnson & Johnson continuava vendendo Band-Aid e Tylenol. E os dividendos da Johnson & Johnson continuavam chegando à conta de Reed, trimestre após trimestre, reinvestindo-se automaticamente, comprando mais ações, gerando mais dividendos, no ciclo silencioso e imparável, que produz $8 milhões em 40 anos. Na Berkshire, tivemos a mesma experiência com as .com. Em 1999, Warren e eu éramos alvo de deboche público. Os analistas jovens escreviam que tínhamos perdido o jeito, que não entendíamos a nova economia, que éramos dinossauros incapazes de nos adaptar ao mundo digital. A Berkshire subiu uma porcentagem modesta, enquanto a Nasdaq subia 85% naquele ano. A pressão para mudar a estratégia era real e intensa. Não cedemos. Nos 3 anos seguintes, a Nasdaq perdeu 78%. A Berkshire subiu. Não porque tivéssemos previsto o colapso, mas porque tínhamos aplicado o mesmo princípio que Reed aplicava instintivamente. Se você não entende como um negócio ganha dinheiro de maneira sustentável, não invista nele, independentemente de quão emocionante ele pareça. A imunidade à emoção especulativa não é uma característica de personalidade com que se nasce. É uma consequência direta de ter um sistema claro e ter visto os números do que ocorre quando você o abandona. Reed não precisava de força de vontade para ignorar as modas especulativas. Precisava da certeza matemática de que seu sistema funcionava e da compreensão de que cada desvio do sistema tinha um custo de oportunidade mensurável em décadas de acumulação perdida. Quando se tem essa certeza, ignorar o ruído especulativo não é disciplina heróica. É senso comum aplicado. Deixe-me agora conectar os 5 pilares com a pergunta que provavelmente você tem em mente desde que começou a ouvir isto. A pergunta é, se a fórmula é tão simples e tão efetiva, por que quase ninguém a aplica? Pensei nessa questão durante décadas e tenho uma resposta que não é consoladora. A maioria não aplica a fórmula de Reed, não porque não a entenda. A maioria não a aplica porque exige aceitar uma verdade que contradisse a narrativa central com que a cultura moderna organiza a identidade pessoal. Essa narrativa diz que seu valor como pessoa se expressa através do que você consome e exibe. A fórmula de Reed diz que seu valor futuro se constrói através do que você não consome e não exibe. São narrativas incompatíveis. E a primeira é sustentada por trilhões de dólares em publicidade, entretenimento, redes sociais e arquitetura urbana, desenhada para tornar o consumo inevitável e a poupança invisível. Em 2023, as plataformas de redes sociais mostravam ao usuário médio entre 3.000 e 10.000 mensagens publicitárias diárias, cada uma desenhada com décadas de psicologia comportamental,
para ativar a resposta de compra antes que o cérebro racional possa intervir. O orçamento global de publicidade naquele ano foi de 879 bilhões de dólares. 879 bilhões de dólares gastos em uma única direção. Convencê-lo de que o que você tem é insuficiente e o que você precisa está disponível agora mesmo a crédito. Contra essa engrenagem, a recomendação de gastar menos do que ganha e investir a diferença soa arcaica, quase ridícula. E, no entanto, é exatamente o que produziu 8 milhões de dólares nas mãos de um homem que limpava banheiros em Vermont. Aqui quero introduzir uma dimensão que vai além dos números individuais e que acredito que Reed entendia, embora nunca tenha articulado nesses termos. A independência financeira não é um número em uma conta bancária, é uma qualidade da relação com o tempo. Quando você tem patrimônio suficiente gerando renda passiva, o tempo deixa de ser uma mercadoria que você vende por salário e se torna um recurso soberano que você administra segundo suas próprias prioridades. Red, aos 92 anos, não dependia de ninguém, não precisava trabalhar. Embora tenha escolhido fazê-lo porque gostava, não dependia do governo, não dependia de seus filhos, não dependia de nenhum empregador. Essa independência, essa soberania sobre o próprio tempo, é o que os 8 milhões de dólares representavam realmente. Não era riqueza abstrata. Era a liberdade concreta de uma qualidade que o salário, não importa seu tamanho, nunca pode garantir sozinho porque o salário exige que você continue vendendo tempo para que continue chegando. O patrimônio gerador de renda não exige nada de você. Trabalha enquanto você dorme, enquanto adoece, enquanto envelhece. Essa diferença entre renda ativa e renda passiva é a diferença entre liberdade e dependência disfarçada de prosperidade. Conheci muitos homens ricos que não eram livres. Em 1980, um industrial de Houston tinha uma fortuna visível impressionante. 2 casas, carros de coleção, clube de campo e uma dívida estrutural tão profunda que precisava que sua empresa gerasse certo nível de renda todo mês para que tudo não colapsasse. Era prisioneiro do seu próprio estilo de vida. Quando o petróleo caiu em 1986 e sua empresa começou a perder dinheiro, ele perdeu tudo em 18 meses. Não porque seu negócio fosse ruim, mas porque não tinha margem. Tinha otimizado para a aparência e não para a resiliência. Ronald Reed, nesse mesmo período, com seu carro velho e suas roupas remendadas, era infinitamente mais livre que aquele industrial de Houston. A liberdade real não se vê por fora. Sente-se por dentro quando o mundo muda e você tem opções enquanto os outros entram em pânico. Deixe-me agora falar de algo que os defensores do salário alto como requisito para a acumulação nunca querem calcular. O custo de oportunidade do consumo precoce em pessoas de meia idade. Porque se você está ouvindo isso e tem entre 45 e 55 anos, os números que virão são os mais importantes que você ouvirá hoje. Não para desanimá-lo, mas para dar precisão sobre o que ainda é possível e o que exige correção urgente. Aos 45 anos, com 20 anos até uma aposentadoria aos 65, $1 investido hoje a 7% ao ano transforma-se em $3,86. Se você tem $20 mil em consumo anual desnecessário que poderia eliminar sem destruir sua qualidade de vida genuína, esse corte investido produz em 20 anos $817.981, não partindo do zero, partindo de um ajuste de consumo de $20 mil anuais. Para alguém com renda de $70 mil anuais, esse ajuste representa 29% da renda bruta, doloroso no curto prazo, transformador no longo. Aos 50 anos, o mesmo cálculo com 15 anos de horizonte produz $499.484.
ainda significativo, ainda transformador, ainda suficiente para mudar a natureza da aposentadoria, de dependência, para a escolha. Mas cada ano adicional de espera reduz esse número de maneira não linear. Aos 55, com 10 anos, o mesmo investimento produz $275.982. A diferença entre começar aos 45 e começar aos 55 não é a metade. É 66% do resultado final. Uma década de espera destrói 2/3 do patrimônio potencial. E o custo dessa espera não é abstrato. É a diferença entre escolher quando e como se aposentar ou depender de que outra pessoa tome essa decisão por você. Warren me ensinou a pensar nesses termos há 60 anos, não com essa precisão matemática, mas com a intuição correta. Ele me disse que o maior luxo que um ser humano pode ter não é um carro caro nem uma casa grande. É poder dizer não a qualquer coisa que não queira fazer. Poder dizer não a um trabalho que não gosta. Poder dizer não a um cliente difícil. Poder dizer não a uma cidade onde não quer morar. Esse poder de dizer não exige independência financeira. E a independência financeira constrói-se exatamente como Ronald Read a construiu. Uma porcentagem consistente da renda, qualquer renda, investida em ativos produtivos durante o tempo suficiente para que os juros compostos façam seu trabalho multiplicador. Mas há um elemento da fórmula de Read que raramente é mencionado e que acredito ser tão importante quanto a matemática. Read reinvestia os dividendos, não os retirava para gastar, não os usava para melhorar seu estilo de vida, reinvestia-os automaticamente para comprar mais ações que gerariam mais dividendos. Esse mecanismo de reinvestimento de dividendos é a diferença entre juros simples e juros compostos aplicados à renda passiva, e seu efeito cumulativo por décadas é extraordinário. Tomemos um exemplo concreto. Em 1980, Read tinha aproximadamente $100 mil investidos, segundo estimativas baseadas em seu patrimônio final. Com um dividendo médio de 3% ao ano, isso gerava $3 mil em dividendos naquele ano. Se ele retirasse esses $3 mil para gastar, no ano seguinte, continuaria tendo $100 mil de base. Se os reinvestisse, no ano seguinte teria $103 mil, gerando dividendos. Parecem $3 mil insignificantes, mas projetados durante 34 anos, a diferença entre retirar dividendos e reinvesti-los sobre uma base de $100 mil produz uma lacuna de mais de $1 milhão no resultado final. $1 milhão de diferença gerado pela decisão de não gastar $3 mil anuais em dividendos durante 3 décadas. Isso é o que significa o juro composto na prática. Não é um conceito abstrato. É $1 milhão concreto nascido de uma decisão repetida consistentemente, ano após ano. Na Berkshire, nunca pagamos dividendos durante décadas, precisamente por esse raciocínio. Cada $1 de lucro que reinvestíamos no negócio, em vez de distribuí-lo como dividendo, gerava mais retorno que o próprio dividendo, porque Warren tinha a capacidade de alocar esse capital com uma eficiência que os acionistas individuais médios não conseguiam igualar. O resultado é que $100 investidos na Berkshire em 1965 valiam em 2025 mais de $3.400.000. Não porque Warren seja mágico, mas porque a reinvestimento consistente de lucros durante 60 anos a taxas superiores à média produz exatamente isso, matemática aplicada durante tempo suficiente. Agora quero falar de algo que se tornou urgente nas últimas 2 décadas e que Read não teve que enfrentar com a intensidade com que as gerações atuais enfrentam. O problema das dívidas de consumo como destruidor ativo do mecanismo de acumulação. Read não tinha dívidas significativas. Vivia dentro de seus meios,
o que significa que nunca precisou pedir emprestado para financiar seu estilo de vida. Essa ausência de dívida não era apenas uma característica neutra de sua situação financeira. Era um multiplicador ativo de sua capacidade de acumulação, porque cada dólar que ele não pagava em juros de dívida de consumo era $1 adicional disponível para investir. Em 2025, o cidadão médio paga entre $2.000 e $4.000 anuais em juros de dívidas de consumo. Cartões de crédito a 22%, financiamento de veículos a 8%, empréstimos pessoais a 16%. Esses $2.000 a $4.000 anuais em juros não são apenas dinheiro perdido. São dinheiro que trabalha ativamente contra o acumulador. Porque enquanto o investidor paga 22% de juros no cartão, o mercado de ações gera historicamente entre 7% e 10% ao ano. A diferença entre menos 22% e mais 7% é uma margem de 29 pontos percentuais trabalhando contra você a cada ano que mantém essa dívida. Não existe nenhum investimento no mercado público que justifique manter dívida de consumo a 22%. Eliminar essa dívida produz um retorno garantido de 22% que nenhum fundo de investimento pode igualar com certeza. A hierarquia correta de prioridades financeiras que Reed aplicava instintivamente é esta. Primeiro, construir uma reserva de emergência pequena, mas suficiente para cobrir 3 meses de gastos essenciais, o que elimina a necessidade de se endividar quando o inesperado aparece. Segundo, eliminar toda a dívida de consumo de alto custo, começando pela de maior taxa de juros. Terceiro, aproveitar qualquer contribuição patronal em planos de previdência, que é retorno garantido de 100% sobre a contribuição própria. Quarto, investir em fundos de índice amplamente diversificados de baixo custo. Quinto, nunca interromper os passos 3 e 4, salvo catástrofe genuína. Essa sequência, aplicada mecanicamente sem exceção, produz o resultado de Reed. Nem sempre 8 milhões, mas sempre significativamente mais do que o que produz qualquer alternativa mais sofisticada e mais cara. Deixe-me agora falar do erro mais caro que as pessoas de meia-idade cometem quando descobrem esta fórmula tarde e decidem agir. O erro é tentar compensar o tempo perdido, aumentando o risco. Dizem, já tenho 50 anos, não tenho tempo para o carro lento do Reed, preciso de algo mais agressivo. Investem em ativos especulativos de alta volatilidade, em empresas individuais que prometem retornos extraordinários, em criptomoedas, em opções financeiras, em qualquer coisa que pareça poder produzir o dobro do retorno na metade do tempo. E o resultado estatístico dessa estratégia é devastador. Em 1999, os investidores acima de 50 anos foram o grupo demográfico com maior exposição às ações de tecnologia especulativas no período anterior ao colapso do ano 2000, precisamente porque sentiam que precisavam compensar décadas de poupança insuficiente. Quando a Nasdaq colapsou 78%, muitos deles perderam entre 40% e 70% de suas economias, no momento em que menos tinham capacidade de se recuperar. Não porque o mercado seja injusto, mas porque aumentar o risco, quando o horizonte temporal encurta, é matematicamente o oposto do que a lógica de risco e retorno prescreve. O risco apropriado diminui com o horizonte temporal, não aumenta. E a única forma correta de compensar o tempo perdido é aumentar a taxa de poupança, não aumentar a especulação. Aos meus 99 anos, já vi este filme vezes demais. O homem de 53 anos que vem a mim com $200 mil guardados e quer fazê-los crescer até 1 milhão em 10 anos para se aposentar com dignidade. Eu lhe digo que a única rota matematicamente sólida é aumentar suas contribuições mensais e reduzir seus gastos,
não mudar sua carteira para algo mais especulativo. Ele me diz que isso não é rápido o suficiente. Explico-lhe que a alternativa que ele considera tem uma probabilidade histórica de produzir o resultado contrário ao que ele busca. Raramente ele me ouve e raramente volta para contar que funcionou, porque não funciona